Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro, e hoje vamos comentar um pouco dos resultados do Campeonato Brasileiro, resultados dos confrontos de Palmeiras e Grêmio, Corinthians e Fluminense e Santos e Remo. Todos esses resultados realmente foram bem interessantes e obviamente que eu já quero começar dando esse tipo de introdução e falando que eu vou comentar um pouquinho só do Palmeiras, um pouquinho só do Corinthians e depois falar, obviamente, com um pouco mais de tempo sobre o Santos, porque temos alguns assuntos a tratar aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, gostaria de pedir que você desse seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Iniciaremos comentando sobre o Palmeiras, que venceu o Grêmio por 2-1 no jogo de ontem, em que Marlon Freitas fez 2 gols. E já vi até comentários num vídeo anterior que eu tinha sobre a seleção brasileira que Marlon Freitas está merecendo talvez uma convocação. Confesso que é um jogador muito interessante, ele andava de lado a lado, de mão dada praticamente com o Danilo do Botafogo, que foi convocado e está realmente sendo cogitado a convocação, só que o porém e a situação é que o Marlon Freitas trocou de time, então essa situação ocasionou numa pausa contínua de um bom futebol. Agora, com o tempo que ele está conseguindo realmente retomar esse bom futebol, e esses 2 gols, obviamente, é esse tipo de resolução de resultado que ele consegue expressar dentro de campo. É um jogador muito bom. Na época que o Marlon foi contratado pelo Palmeiras, eu lembro que o Fernando, influenciador que gosta de falar sobre o Palmeiras e é palmeirense, disse que gostaria muito de ver o Danilo também no Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse essa sacada de comprar esses 2 jogadores que na época o Botafogo, acho que até hoje, o Botafogo não consegue contratar bons jogadores e ao mesmo tempo tem algum ou outro que está sobrevivendo naquele campo de guerra. E entre eles era o Marlon e o Danilo. Então, agora como o Danilo está sendo convocado para a seleção brasileira, possivelmente ele vai ficar muito mais caro e mais difícil de ser acessível ou conseguir a sua contratação. Então, no caso do Palmeiras, e falando sobre o Marlon, acredito que ele vai conseguir manter esse bom futebol e, obviamente, vai beneficiar muito o Palmeiras. E em sentido de seleção brasileira, infelizmente, não vai ter tempo hábil para isso. Se a Copa do Mundo fosse o ano que vem, ou mesmo no final do ano, e o Marlon tivesse um bom ano, ter essa continuidade de bom futebol e justamente conseguir expressar o seu futebol dentro do Palmeiras, eu acredito que sim, seria cogitado a ser convocado. Agora, com a Copa do Mundo acontecendo daqui 2 ou 3 meses, 2 meses, né, no caso, infelizmente não temos tempo hábil para que esse jogador seja convocado, mas é uma peça muito interessante que o Palmeiras acerta em cheio em sua contratação. Comentando agora sobre o Corinthians, que perdeu para o Fluminense de 3-1, não é talvez nenhum demérito por parte do Corinthians perder esse jogo, porque justamente o Fluminense é um time que consegue ocupar muito o campo e consegue, obviamente, ter uma grande posse de bola. Podemos ver nas estatísticas que o Fluminense teve praticamente 60% da posse de bola, enquanto que o Corinthians manteve uns 40%. A situação desse jogo foi o pós-jogo em que Dorival está começando a balançar no Corinthians. Não sei se é uma boa opção realmente esse tipo de situação, mas eu acredito que pelo fato do Tite estar no mercado, alguns corintianos começam a ventilar o seu nome, e talvez o Dorival comece a realmente balançar e ser um nome a ser escraçado mesmo pela torcida do Corinthians, que não tolera muitas derrotas, não tolera péssimos resultados. E nesse caso, a torcida do Corinthians, ou mesmo os seus jogadores, não gostaram muito do que aconteceu, porque uma perca de placar por 3-1 é algo realmente que castiga qualquer time e qualquer treinador. Então, no decorrer das próximas rodadas, possivelmente vamos ver nomes sendo ventilados no Corinthians, principalmente dos técnicos que estão no mercado, e principalmente a cada jogo, e talvez a cada mau desempenho que o Corinthians tenha, o nome do Dorival fica cada vez mais distante para se manter na equipe. Não sei se é uma boa para o Corinthians essa troca de técnico, mas tenho certeza que a torcida não pensa nem um pouco nisso. Vamos falar um pouco agora sobre o Santos, que venceu o Remo por 2-0
com duas jogadas muito boas por parte do Neymar. Acho que essa reta final em que o Neymar tem poucos jogos para demonstrar dentro de campo que é hábil para ser convocado, assim, as câmeras vão ser viradas para ele e justamente todo mundo vai ficar esperando que o Neymar tenha bons jogos para conseguir ser convocado. Eu sou um desses. E nesse caso, por mais que o Santos não tenha jogado muito bem, principalmente o Neymar também não tenha jogado muito bem, errando bastantes passes, não conseguindo dar sequência de jogadas, a estrela do menino Ney brilhou mais uma vez e conseguiu arrancar duas boas jogadas, com uma assistência para o Tassiano, uma jogada muito boa em que o Santos abre o placar, e depois uma jogada de contra-ataque em que o Neymar aciona o Pablo Escobar, que dá assistência para o Moisés, que é outro grande jogador que eu gostaria muito de ver no Santos como titular. Duas jogadas no menino Ney, 2-0 para o Santos. Então é realmente um jogador diferenciado. Eu acredito, e tem tido esse tipo de discussão nas redes sociais, que por mais assim, jogou bem porque é contra o Remo. Mas na minha opinião é bem simples. Esse tipo de situação em que o Neymar consegue encontrar essas jogadas do nada, ou consegue realmente fazer a diferença quando é exigido, ou quando precisa realmente mudar a situação do jogo, é o que é o diferencial dele também na seleção brasileira. Igual eu falo, vou sempre utilizar o último jogo do Brasil na Copa do Mundo, que foi contra a Croácia. Não foi um jogo bom por parte do Brasil, a Croácia teve talvez um pouco mais de domínio da posse de bola, só que no momento que precisou, o Neymar foi o diferencial. O Neymar conseguiu fazer a diferença com aquele gol. Infelizmente o Brasil foi eliminado naquele jogo, mas quando se espera de algo de diferente, quando as coisas apertam, o craque, o gênio, a genialidade realmente vai brilhar e vai ser o diferencial. E na minha opinião, o craque, o gênio, se chama Neymar, e eu espero mesmo que ele seja convocado. Falando um pouco sobre a escalação que o Cuca utilizou para esse jogo contra o Remo, foi uma escalação até que eu gostei. Mudaria uma peça ou outra, porque ele entrou, por mais que aqui no esquema tático esteja um pouquinho errado, já que Tassiano entrou como centroavante e Rony como ponta direita. Eu ainda acredito que o Rony seria muito bem um lateral direito, é um jogador que realmente ajuda a parte defensiva, e como não é muito bom finalizador, infelizmente o Rony não tem sido um bom atacante, um bom jogador que consegue chegar com perigo no gol adversário, eu acredito que jogar ele na lateral direita, ou mesmo como se fosse um ala, seria uma resolução de um problema que tem sido a lateral direita do Santos, que é o Igor Vinícius, que é um jogador muito ruim, colocando um jogador brigador, que é o Rony, e você ganha também uma parte ofensiva que o jogador consegue realmente auxiliar no ataque. Comentando sobre os outros jogadores, Álvaro Barreal, eu acredito que não tenha talvez outro grande nome no lugar dele, mas eu confesso que o jogador que entrou no segundo tempo, que foi o Moisés, e fez o segundo gol do Santos, é um jogador que não pode ficar no banco. Então talvez fazer esse tipo de tática, de utilizar o Rony como lateral direito e o Moisés pela direita como ponta, solucionaria esse tipo de problema. E sobre realmente o time como um todo, Tassiano e Gabigol vão brigar por essa posição, porque são dois jogadores que não conseguem jogar juntos. Dada a situação de que o Tassiano não é um jogador que tem muita qualidade na bola. Ele meio que é um goleador, mas ao mesmo tempo não consegue trocar grandes bons passes de tempo curto. Então, Gabigol nesse caso é muito melhor do que ele. Seria o caso talvez do Gabigol entender que o goleador é o Tassiano, mas não acredito que seja o caso. Eu espero realmente que o Gabigol retorne bem, tendo um bom futebol, mas no momento e atualmente o dono da posição tem sido o Tassiano, então deixa realmente o jogador se expressar. Já tem mudado a sua visão com a torcida, porque desde da sua contratação a torcida do Santos odeia o Tassiano, eu era um deles, mas confesso que de uns jogos para cá, com o jogador realmente conseguindo expressar o seu bom futebol, que é fazendo gols, que é o que se espera dele, esse tipo de conceito tem mudado sobre ele, eu acho isso muito bom. Para finalizar e agora comentar um pouquinho sobre o Neymar, foi realmente um jogo muito ruim por parte do Neymar, confesso. Os passes, os toques, ele não conseguiu encaixar direito. Eu creio que o Neymar esteja tendo um tipo de ansiedade nesses jogos, justamente porque ele precisa demonstrar a todo mundo que ele é realmente capaz de ser convocado, e isso talvez tenha atrapalhado um pouco o jogador. Mas, mesmo tendo esse tipo de ansiedade, com passes ruins e não conseguindo trocar bem a bola entre os jogadores que tem disponível, sei que a qualidade dos jogadores que ele tem ao seu lado são bem ruins, então meio que precisa mais dele do que dos outros jogadores, mas a gente sempre espera que o Neymar seja o diferencial, e ultimamente isso não tem acontecido com tanta frequência. Porém, ainda assim, ele consegue ser um gênio da bola, consegue ser diferente do que todo mundo imagina,
E nesse jogo contra o Remo não foi diferente. Neymar conseguiu duas grandes boas jogadas que ocasionou 2 grandes gols do Santos, causando realmente uma boa vitória, uma boa impressão para a torcida dentro de casa, mas infelizmente no final o Neymar acabou recebendo um amarelo que na minha opinião foi injusto, já que ele estava recebendo pancada além da conta. Pô, é só olhar talvez, eu não vou olhar os números aqui, mas se eu não me engano foram de 14 a 15 faltas que o Remo fez no Santos. 7 delas foi em cima do Neymar. Então você sabe que realmente é um jogador caçado dentro de campo e infelizmente o juiz não contribuiu nessa situação, possibilitando que o Remo conseguisse cada vez mais chegar com perigo para ocasionar um tipo de lesão em cima do Neymar. Então, infelizmente, ele tomou esse cartão amarelo, que foi resultado de um terceiro amarelo, e ele fica fora do confronto contra o Flamengo. Eu não acho isso tão ruim, sabe? Porque Santos e Flamengo, com o Santos jogando no Maracanã, eu não vejo nenhum tipo de possibilidade de vitória e seria um jogo em que talvez o Santos seja massacrado e, obviamente, que isso não ia cair em cima, nas costas dos jogadores do Santos. Iria cair nas costas do Neymar, falando ou concretizando aquela situação. Ah, tá vendo? Não tá jogando nada, não tem que ser convocado. E não é a situação. Eu acho que realmente, após esse tipo de suspensão que o Neymar sofreu, ele vai voltar, vai retornar e vai ter o famoso ritmo de jogo que ele precisa demonstrar para a torcida da seleção brasileira, porque do Santos ele não precisa provar nada, mas para aqueles que duvidam da sua capacidade de provar que realmente ele consegue ser o diferencial e vai ser convocado para a seleção brasileira, conseguir realmente ter esse último contato com a amarelinha, já que vai ser a sua última Copa do Mundo. Então essa foi a minha análise referente a alguns jogos do Campeonato Brasileiro, comentando sobre a vitória brilhante do Palmeiras pelos 2 gols do Marlon, a derrota do Corinthians, que realmente foi algo de diferencial, por mais que seja um jogo fora de casa, eu acredito que a torcida do Corinthians está um pouquinho cansada das teimosias do Dorival, e isso é realmente um pouco preocupante, principalmente pelos treinadores que estão no mercado, sendo um deles o Tite, em que sempre que está desempregado, a torcida do Corinthians fica ansiando pelo seu retorno e talvez fazer algum diferencial no time. E por fim, Neymar conduzindo a vitória do Santos em cima do Remo, que foi uma vitória muito boa, uma boa cartada, eu acredito, e um bom desempenho nesses 2 eventuais gols que o Santos fez, principalmente passando pelos pés do Neymar. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Acho que o Neymar tem que ser convocado? Eu sempre falo que eu acho. Mas aí, o que você acha que você... Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você se like, comente, compartilhe, se inscreva no canal pra ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!